Daqui a menos de 3 meses, o Brasil será sede da COP30, o maior evento do mundo para discussões e negociações sobre as mudanças climáticas. A Caritas brasileira divulgou nesta semana um documento com propostas para uma transição ecológica pautada por justiça climática e o protagonismo das comunidades tradicionais. Quem vai nos contar um pouco mais sobre esse documento é a coordenadora nacional da Caritas, Índy Gouveia, a quem a gente agradece aqui pela presença no TJ Aparecida. Índy, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Rayane. É um prazer poder estar aqui com vocês. Boa tarde também para quem nos assiste de casa. Peço para você, então, falar dos principais pontos desse documento, dessa publicação, por favor. Bom, a Caritas Brasileira, apresentou um documento de posições para a COP30, que é um documento aí que tem o objetivo de trazer as nossas experiências, que são experiências construídas com as pessoas com quem a gente atua, pessoas que estão nos territórios, mas também com outras organizações com quem a gente trabalha. Então, a gente traz aí uma série de propostas, são 7 propostas de forma mais resumida, falando, que trata de assuntos que vão ser aí tratados na Conferência do Clima, com essas reivindicações, partindo aí de uma análise crítica e compromisso também enquanto sociedade civil, igreja que caminha aí, em saída, que a gente apresenta para o governo brasileiro. Então, a gente traz aí dentro dessas 7 reivindicações, algumas delas, para também deixar esse gostinho para que vocês possam conhecer esse documento, a gente traz aí a necessidade de assumir o refúgio climático como uma pauta nacional, reconhecer a dívida ecológica histórica do Norte para o consumo global e interagem no financiamento climático, reconhecer a tecnologia como eixo importante para a soberania e segurança alimentar, conduzir a transição energética também sobre uma perspectiva de soberania nacional e da justiça climática, entre outras reivindicações que a gente entende que é importante para debater esse tema, de mudanças climáticas e de emergências climáticas, que a gente sabe que é uma realidade, que se a gente não se atentar e se mobilizar, a gente corre um sério risco aí de ficar ainda mais situações como aconteceu no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia. Então, é um documento que a gente traz aí algumas reivindicações para tratar dessas temáticas que são tão importantes para o cuidado com a causa comum. Índy, boa tarde para você. O que a Caritas pretende, com esse documento? Ele está sendo distribuído para as autoridades, para os governos também? A gente está em um processo de articulação, essa participação na COP30 vem desde uma articulação que a gente faz também com a articulação da Igreja Rumo à COP30, que reúne aí entidades da Igreja que têm conversado sobre a nossa participação dentro desse evento, mas também é um documento que a gente quer discutir com a população que está na base, é um documento que a gente quer incidir através, provocando aí a construção de políticas públicas, porque a gente sabe que esse momento é muito importante para a gente trazer essas questões, Então, assim, a gente tem divulgado esse documento, ele está disponível virtualmente, é a nossa intenção também levar para a COP30, a partir também dos espaços que a gente vai estar presente, para poder apresentar, mas desde já, na verdade, a gente já vem de um tempo fazendo um diálogo muito forte aí com governos, com parceiros também sobre essas reivindicações, e a ideia é difundir ele a partir desse lançamento cada vez mais, São temas que a gente já vem dialogando, mas que a partir aí dessa ocupação das redes sociais, mas também desses momentos presenciais que a gente tem de preparação da COP30, a gente quer apresentar como essas reivindicações importantes aí para esse tema. O Índy, a Caritas, ela está presente em todo o território brasileiro por meio de entidades membros. São 70 anos de luta junto aos direitos humanos e à justiça ambiental. Inclusive, muitos desses trabalhos a gente acompanha aqui na TV Aparecida. Como esse documento pode ajudar o governo brasileiro, o Brasil que quer ser protagonista nessa Conferência do Clima, que acontece na Floresta Amazônica, em Belém, no Pará? É fundamental, A gente tem essa oportunidade de debater esse tema tão importante no bioma amazônico e a gente precisa mostrar, enquanto país, que a gente está comprometido. Enquanto organizações da sociedade civil,
esse lugar, né, de diálogo e de apresentação, ele é histórico, né, de diálogo com o poder público. Então, a gente, inclusive, faz essa reivindicação do próprio Estado de dialogar cada vez mais com as organizações enquanto Caritas, mas também outras organizações da sociedade civil, para construir agendas políticas, construir políticas públicas. A gente tem um histórico aí, inclusive, de como que esse processo ele pode ser rico e pode só fazer o Brasil crescer, de fato, né? Como, por exemplo, quando a gente rememora aí todo o processo de diálogo e construído que foi junto com a articulação do semiárido brasileiro, né, com o programa 1 milhão de cisternas, por exemplo, que parte também dessas reivindicações, dessa movimentação que a sociedade civil faz, pautando o governo brasileiro, e que traz aí como resultados mudanças, né, para a vida de milhões de pessoas que precisam desse cuidado. Então, a gente entende que a Caritas está, como você disse, está aí em mais de 198 dioceses, prelazias, arquidioceses pelo Brasil, e essa possibilidade, né, a gente se coloca, inclusive, à disposição para dialogar com os governos em todas as esferas, para poder ajudar na formatação dessas políticas públicas e políticas que sejam, de fato, dialogando com a própria realidade, né, não sejam políticas de baixo para cima, mas que considere aí a experiência das organizações da sociedade civil, mas principalmente ouçam as comunidades que vão ser afetadas, né, principalmente por decisões aí de quem está nesses espaços de poder. Índia, a gente tem acompanhado, né, as notícias internacionais e também as nacionais sobre as mudanças climáticas. De que forma a Caritas entende que essa Conferência do Clima pode contribuir, de fato, ali para as mudanças que possam ajudar o meio ambiente e os países também a enfrentarem essas alterações, tudo isso que a gente já vem vivendo, né? A gente sabe dos desafios, que é um espaço como esse, em que os países se reúnem e a participação, de fato, da sociedade civil não é tão ouvida, né? Então, a gente entende que a gente precisa contar com as pessoas que vão estar lá, principalmente com o governo brasileiro, para fazer valer os compromissos que são assumidos, tanto no nível de direitos humanos, mas também dos direitos da natureza, né? Então, a gente vê essa oportunidade, de fato, da Conferência no Clima ser aqui, uma oportunidade da gente fazer bonito, né? Da gente mostrar que o Brasil, sendo esse país com diversas potencialidades no campo ambiental, nessa discussão do meio ambiente, como de fato, a gente quer ser vitrine, né? E não mostrar desastres, né? Então, assim, a gente tem esse contexto de emergências climáticas que nos interpela aí a olhar para essa realidade, e a gente entende que é só com essa atuação conjunta e compartilhada que a gente é capaz, de fato, de mudar esse contexto que não é nem de mudanças mais, né, mas é de emergências que têm acontecido cada vez mais na nossa sociedade. Bem, para a gente encerrar, né, essa entrevista, e aliás, muito obrigado, viu, por se colocar à disposição, porque nós estamos acompanhando aqui a TV Aparecida, é prioridade, a expectativa, menos de 100 dias para essa conferência do clima, né, a conferência da ONU. Eu queria saber de você qual a expectativa em geral, né, do que saia de prático dessa conferência, porque há muita discussão, a última conferência acabou sendo, em termos, uma decepção, né, daquilo que se pretendia, daquilo que efetivamente foi aprovado. Para essa conferência do clima, qual a expectativa, o que de concreto precisa sair para a gente ficar livre desse aquecimento global e das consequências dele, principalmente? A gente espera que seja para além de um espaço de encontro de governantes, de pessoas que estão no poder, ou de empresas e organizações que, querendo ou não, também têm assumido esse debate, que a gente precisa ficar muito atento, né? A gente espera que seja um espaço que inspire a construção de políticas públicas, porque a gente sabe que não que a legislação ela precisa, de fato, também ser pensada junto com o orçamento público que enfrente as emergências climáticas. Então, a gente quer que não só o Brasil, mas que os governos, os países que estão aí também de norte a sul, que possam assumir medidas concretas e com orçamento dedicado para enfrentar esse contexto de mudanças climáticas e reduzir esses danos.
Indy, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso TJ. Obrigado pela disponibilidade também, nos ajudar a entender um pouco mais sobre essas propostas da Caritas. Eu que agradeço e a gente fica à disposição para poder falar mais sobre esse documento e outras iniciativas que a gente tem construído como igreja no Brasil para falar desse tema tão importante. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Boa tarde para